Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Por enquanto acabou, né? Já a gente volta a adorar. Que bom da gente poder gostar de adorar. Mas antes de orar, irmãos, eu gostaria de dizer, nós temos o prazer de hoje à noite receber o pastor Abner Ferreira de Assis, sua esposa Rosália. Vou pedir para ela ficar de pé, estar aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Não pensem que é o pastor Lisandro Peruca, não é. Certo? Ela é incomparavelmente mais bonita que o pastor Abner, que o diga. Não tinha como confundir. Jamais casaria o pastor Abner com o pastor Lisandro, não é? A professora, diretora, Rosália, foi diretora de muitos anos da Academia Cristã, não é isso, de Boa Viagem, mas não continua ainda não, né? Hoje é Cristiane, filha do casal, e é irmã do pastor Nizam Bahia, e nós louvamos que foi pastor aqui da nossa igreja durante bons anos, uns 9 anos, e nós temos o prazer de receber o pastor Abner Ferreira de Assis para nos trazer a palavra nesta noite. Pastor Abner, que Deus usou para liderar um movimento para trazer o acampamento Palavra da Vida aqui para o nosso Nordeste. O pastor, Deus usou o pastor Abner, Rosália, eles como um casal, na fundação da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, depois não só nesta plantação, mas também na plantação da Igreja Presbiteriana de Piedade. Durante muitos anos ele foi pastor destas duas igrejas. Atualmente é pastor, né, na Igreja Presbiteriana de Vila Cardeal, do culto do Celebrando a Vida. Não estive aqui, estive pregando e conhecendo o trabalho, o aniversário lá na igreja. É um momento muito especial. Nós louvamos muito a Deus, temos uma relação de amizade bem grande. Eu lembro que no meu segundo ano de ministério, eu estava mudado, chegado na Igreja Presbiteriana dos Guararapes, na Estrada da Batalha, e o pastor Abner nos fez uma visita. Ele disse: nós estamos começando um Instituto Bíblico Memorial para treinar líderes. Uma das paixões dele, investir no treinamento e na capacitação de líderes. Aprendemos muito com ele, essa paixão pela igreja local, por plantar igrejas. Ele tem uma paixão enorme. Vai estar falando também um pouquinho aí. Vamos estar já inaugurando uma igreja em Carnaíba, agora nesse feriado 15 de novembro. E nós louvamos muito a Deus, né, pela vida do pastor Abner. Foi quando ele nos convidou para ensinar a matéria de pregação, de homilética. E se eu já tinha um gostinho por pregação, por homilética, então aquele convite foi desafiador para pensar, desde aquela época, há mais de 25 anos, de treinar líderes no trabalho, no desafio de pregar a palavra de Deus, capacitar líderes para pregar a palavra do Senhor. Então, nesta noite ele vai nos trazer a palavra. Quero convidar as crianças à frente, nós vamos orar por elas, suas professoras e professores. Esperem, as professoras e professores. Vamos orar por nossas crianças e por nossas vidas também. Vamos orar ao Senhor. Logo depois o pastor Abner estará assumindo a palavra, que ele possa ficar bastante à vontade no nosso meio. Vamos orar, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Vamos fechar os olhinhos para a gente falar com o Papai do Céu. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela bênção de podermos também ouvir a Tua palavra. Não apenas entoarmos louvores ao Teu nome, mas, ó Deus, ouvirmos a Tua palavra. Nós clamamos que por Tua graça e misericórdia o Senhor possa falar-nos profundamente aos nossos corações, desde os nossos pequeninos. Abençoa as Suas professoras e professores, estende as Tuas mãos sobre eles,
que eles sejam instrumentos nas tuas mãos para levar a tua palavra, Deus, no nível de conhecimento de cada um desses pequeninos. Que eles cresçam aprendendo a amar ao Senhor Jesus Cristo e dedicar suas vidas a Ele. Ó Deus, nós também clamamos por nós que aqui no templo ficamos, que possamos ouvir a Tua palavra, sermos desafiados por Tua palavra, possamos voltar para os nossos lares meditando na Tua palavra, refletindo aquilo que Tu queres do nosso viver. E nós, ó Deus, clamamos que esta palavra possa queimar no nosso coração, assim como queimou no coração daqueles discípulos, 2 discípulos de Emaús. Que o Senhor possa nos falar ao coração profundamente. Nós clamamos ao Senhor por isto, pedindo a Tua bênção sobre o pastor Abner, que o Senhor possa usá-lo para o louvor da Tua glória. Te oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Vou pedir ao pessoal do louvor, o pedestal, por favor. É um prazer também estar aqui e também estou retribuindo a visita do seu pastor lá na minha igreja há 2 domingos atrás aí. Ele esteve lá pregando na nossa igreja, na Vila Cardeal, e eu tinha vindo ali visitar, mas eu gosto tanto dele que eu queria voltar aqui novamente para estar com os irmãos aqui. E uma coisa que eu observei durante o louvor é que essa igreja aqui, ela canta muito bem. O pessoal gosta de louvar a Deus, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor está no meio dos... Então, quando a igreja está toda louvando, com todo o coração, agradecendo a Deus, a gente sabe que Deus está no meio dos louvores. Então Deus está no nosso meio aqui, porque Ele nos criou com esse propósito, né? Para louvá-lo e glorificá-lo para sempre. De modo que nós estamos fazendo isso. Então eu queria dizer aos irmãos que eu queria ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1. Ninguém vai errar, porque é a primeira página da Bíblia, do capítulo de Gênesis aí. E leu no versículo 26 a 28. Eu gostaria de comentar esses 3 versículos aqui para os irmãos hoje à noite, com o propósito que Deus possa estar alimentando, edificando cada um na palavra dele. A palavra de Deus diz aqui o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas
que dão semente e se acham na superfície da face da terra. Deus possa abençoar esse texto que nós vamos comentar aqui à noite. Mas antes de entrar no assunto, gostaria de que a gente solicitasse, pedisse a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nos desse sabedoria para poder falar de acordo com a vontade dele e não de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes o pregador, ele tem que pregar alguma coisa que não é de acordo com a vontade dele, é de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a vontade do povo, dos ouvintes, mas é de acordo com a vontade de Deus. Não é para agradar o povo, mas é para mexer com a mente e o coração do povo e levar o povo realmente a se humilhar diante do Senhor Deus. Santo Deus, nós te damos graças pela tua palavra que foi lida agora. E nós precisamos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos dirigindo o teu povo, os membros dessa igreja, os visitantes que aqui estão, e que eles possam, Deus, compreender a tua palavra. Muitas vezes ela bate na nossa vontade, com o objetivo de que nós sejamos semelhantes a Ele, como Ele realmente criou com esse propósito. Por isso, ó Deus, pedimos que abençoe cada irmã, cada irmão, cada ouvinte que está aqui nesta noite, e que a tua palavra possa mais uma vez ser poderosa para levar os homens a se ajoelharem perante o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Caros irmãos, vou falar hoje sobre o casamento, um pouco. É um pouquinho diferente da família. Família é um assunto específico, casamento é outro assunto específico, mas os dois estão relacionados e um é que ajuda realmente o outro. Por muitos anos, a gente tinha ouvido falar que a família é a quê? A célula mata da sociedade. Mas depois de estudando no curso que eu fiz sobre família em Atlanta, meu mestrado na área de família, e lendo vários livros e meditando sobre isso, eu cheguei à conclusão que a família não é a célula mata da sociedade, mas sim o casamento, porque o casamento independe da família. Às vezes a pessoa é só casar, marido e mulher, e a mesma família, a base da família realmente é o casamento. E se o casamento não estiver bem, a família também não vai estar bem, não é verdade? Então, cheguei à conclusão que não é a família a célula mata da sociedade, mas o casamento seria então a célula mata da sociedade. Lendo nesses dias, nós temos visto que o casamento está passando por uma crise muito séria. O casamento está sendo bombardeado por muitas filosofias demoníacas que tentam destruir aquela construção que Deus fez, como era o casamento. E a gente vê o seguinte, que o divórcio, por exemplo, tem aumentado muito. Antigamente, o divórcio era fora da igreja. Tinha muitos divórcios fora da igreja. Dentro da igreja quase que não tinha divórcio. Hoje em dia está se tornando comum divórcio, às vezes dentro da igreja. Ainda resiste, porque os pastores ainda pregam sobre o casamento, e as pessoas às vezes são mais firmes nesse ponto, por causa da sua convicção que eles têm em Deus também. Mas o divórcio tem. Inclusive, já temos visto muitos pastores que têm deixado a esposa, casado com outro, continua do mesmo jeito, sem nenhum problema. Então a gente sabe o seguinte, que Satanás tem armado as suas setas contra o casamento, para destruir o casamento. E é difícil ver talvez um casamento que esteja realmente bem.
Às vezes muitas moças, ao invés de procurar rapazes crentes, às vezes procura fora da igreja. Rapazes, às vezes, em vez de procurar moças crentes dentro da igreja, procura fora da igreja. Aí aparece o casamento misto, onde o marido é crente, a mulher não é, a mulher é crente, o marido não é. Aí, para administrar a família e construir a família, as coisas começam a se complicarem, e a igreja tem sentido o impacto desses casamentos que muitas vezes não são de acordo com a vontade de Deus. Agrada, às vezes, a moça, agrada o rapaz, por um motivo ou por outro, mas às vezes não está de acordo com a vontade de Deus. O casamento também tem sido bombardeado porque muitas outras filosofias têm aparecido para dizer que casamento não é mais unicamente entre homem e mulher, que o casamento pode ser entre dois homens, pode ser entre duas mulheres, entre pessoas do mesmo sexo. E às vezes eu tenho visto que o próprio Supremo Tribunal do nosso país tem aprovado casamento com pessoas do mesmo sexo. Há pouco tempo teve lá no Congresso que diz o seguinte: um senhor que se diz jornalista, dizendo assim: o meu marido, que era um deputado, era um senador que estava sentado ali também, o meu marido, se rezando a um outro homem, com a coisa mais natural, e as pessoas têm aceitado isso de uma maneira muito pacífica. O movimento do GLBT tem feito cada movimento que fica assustador, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Isso não é só aqui no Brasil, mas em toda parte do mundo, esse movimento que defende o casamento entre pessoas do mesmo sexo tem sido realmente muito forte. Recentemente apareceu um senhor, não sei se é da Austrália, sei lá como era, que ele dizia o seguinte, que ninguém nasce homem ou mulher. A pessoa, às vezes, e não é certo a mãe dar uma boneca para uma menina e um carrinho para o menino, porque eles aqui têm que decidir depois se eles querem ser homem ou se querem mulher. E os deputados têm defendido que, tentando por tudo botar livros e cartilhas dentro das nossas escolas, ensinando o casamento entre homem e homem e mulher, entre pessoas do mesmo sexo. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Você pode estar certo disso. E por trás de tudo isso que está acontecendo aí, o grande inimigo de Deus, o grande inimigo das nossas almas, é que tem estabelecido esses princípios para tentar destruir a família. Porque destruindo o casamento também destrói a família. E assim ele desviando as pessoas de fazer a vontade de Deus. Eu já vi pessoas, por que o senhor está falando isso aqui na nossa igreja? A gente já sabe disso, né? Mas eu já vi pessoas dentro da igreja defendendo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Porque as coisas vão ficando tão comum, que de repente as pessoas começam a achar que isso é certo, que isso é verdade realmente. Mas não sabem que isso está indo de contra a vontade de Deus, e a palavra de Deus diz que isso é uma abominação para ele. Nesse versículo que nós lemos aqui, diz o seguinte, que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Deus nos criou com um espírito. Ele soprou nas nossas narinas, soprou em Adão e diz que seja alma vivente. Ele não fez isso com os animais. Ele só fez isso com o homem. Deus não criou o homem para morrer, mas Deus criou o homem para viver com ele eternamente. Esse era o plano divino. De modo que o escritor de Eclesiastes, ele mesmo diz assim, o pó volta à terra como era,
e o espírito volta a Deus que o deu, porque realmente essa parte do sopro divino no ser humano é imortal. Ele pode morrer fisicamente, mas vai ressuscitar num corpo espiritual para ou morrer eternamente, ou viver eternamente, ou viver com Deus, ou com o diabo e os seus anjos para toda a eternidade, se não entregarem suas vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para buscar e salvar, porque Ele não quer, Jesus não quer, Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas a pessoa, pela sua rebeldia, seguindo o conselho do demônio, pode rejeitar Jesus Cristo e depois ter que sofrer eternamente uma morte eterna, que quer dizer que a pessoa vai sofrer eternamente, ao invés de viver eternamente. Os animais não receberam esse espírito, mas só os homens receberam, e o homem pode então viver eternamente. Por isso que a morte não assusta o crente, porque ele sabe que Deus está preparando para ele um lugar muito melhor do que realmente que nós temos hoje aqui. Não era para ser assim, mas por causa do pecado ficou assim. Deus deu muitos privilégios a Adão, como a sua obra e o seu cooperador na criação do restante da raça humana. Por exemplo, Deus deu a Adão a inteligência, a capacidade para colocar nome tanto na esposa como nos animais. Ele pôde nomear todos os animais, os peixes do mar, todos os animais. Deus deu essa capacidade para Adão. Deus deu a Adão também o poder e a capacidade de administrador. Ele podia administrar o jardim, zelar pelo jardim e zelar pela face da terra. Isso é um dom que Deus tinha dado a Adão, não só a esposa, não só nomear as pessoas, mas também administrar. E Adão tinha liberdade de obedecer ou não. Deus deu liberdade ao homem. Ele podia comer do fruto da árvore da vida ou não, ou do bem e do mal, ou não. Deus deu todas as árvores que tinha ali de fruteiras, coisa assim, que ele podia tomar posse daquelas árvores. Uma apenas, ele disse que não. Como Deus é generoso e como Deus realmente é bom na criação do homem. O que eu acho disso aqui? O fato de a Bíblia dizer que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, é que o homem tem capacidade de tanto de comunicar com Deus, de poder falar com Deus, de poder servir a Deus ou não. Ele tem essa liberdade. Deus deu essa liberdade ao homem para ele poder escolher fazer a vontade de Deus ou não. Então isso é alguma coisa que também os animais não tinham, mas só os homens Deus deu. Também Deus criou homem e mulher. Deus não criou só homem e Deus não criou só mulher. Quando Ele criou Adão, Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma mulher, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, no plano de Deus, esse casamento tem que ser exclusivamente entre homem e mulher. Não pode ser homem com homem, não pode ser mulher com mulher, porque no plano de Deus isso não ia funcionar. Porque o que Deus queria é que, através do relacionamento conjugal, eles pudessem procriar, ter filhos e propagar a raça humana. E o homem com homem, mulher com mulher, casamento com pessoas do mesmo sexo. Isso não iria funcionar, e não iria funcionar o plano de Deus. Então tudo que está acontecendo nessa área aí, os irmãos podem saber que é obra do maligno. Não tem nada a ver com Deus. É obra do maligno, e quem é crente, quem é servo de Deus, não pode apoiar a esse tipo de coisa,
Porque se não faz, mas apoia, está também desagradando a Deus, está confrontando a Deus, e o mundo vai se corromper muito mais rápido se nós não tivermos uma posição muito séria, muito forte nessa área de casamento. O casamento do crente, de um crente com um não crente, não é plano de Deus. O casamento misto que a gente chama aí, não é plano de Deus, o casamento de uma pessoa crente com um descrente. A pessoa assim, mas eu casei e meu marido converteu. Tudo bem, pela graça de Deus isso aconteceu, mas quem garante que isso vai acontecer em todas as casas? De acordo com o ensino da palavra de Deus, e se alguém quer pegar a Deus, no que Deus diz, está aqui escrito em 2 Coríntios, no capítulo 6, diz assim: não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se realmente nós queremos nos apegar a palavra de Deus, uma moça crente deve procurar sempre um rapaz crente. Se não tem rapazes crentes na igreja, então vamos fazer mais encontros de jovens, trazer os rapazes descrentes para dentro dos acampamentos da igreja e evangelizar, bater. Mas nós não podemos ir de encontro ao ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque quando Satanás ele é astuto, ele quer dividir a igreja, o que ele faz? Pega uma moça crente e dá para ele um rapaz descrente. Ou quer um rapaz crente e dá uma moça descrente. E as moças são mais firmes do que os rapazes. Porque normalmente, na minha experiência, quando uma moça crente casa com um rapaz descrente, ainda ela permanece na igreja. Mas como um rapaz crente casa com uma mulher descrente, normalmente ela tira ele da igreja. De modo geral, as mulheres são mais convictas na sua fé do que os próprios homens. Deus quer. Por que Deus fez isso? Porque Deus quer pais crentes criando filhos crentes. Ele quer que o seu casamento acompanhe o propósito dele na propagação da raça de uma herança de santos. Então meu pai era crente, casou, e eu casei com uma mulher crente, meus filhos casaram com uma mulher crente. Então assim a gente vai propagando a raça através do casamento. Quando o casamento não está de acordo com o princípio de Deus, isso vai trazer problemas para o casal, para a família, para a igreja, para toda a sociedade. Pela desobediência, a falta de atenção realmente aos princípios da palavra de Deus. No sentido de que marido e mulher, os pais, diz lá em Efésios, muito claro, Efésios capítulo 6 diz assim, que os pais devem criar os filhos na disciplina e no temor do Senhor. Isso é dever dos pais. Quando um pai, um marido, uma mulher, um casal casa, e como eu conheço alguns amigos meus, os filhos, nem ele não leva os filhos casados com pessoas do casamento misto. A mulher não é crente, ela tem uns filhos maravilhosos, mas nenhum quer seguir a Deus. E se a pessoa não quiser aceitar Jesus como Salvador, não criar os filhos para aceitar Jesus como Salvador, ela está botando o filho no mundo para depois morar no inferno.
para povoar o inferno. Por quê? Porque o pai, a mãe, nem ensina e às vezes uns nem dão testemunho de crente. Faltando assim com o projeto de Deus. No projeto de Deus, ele queria o seguinte: ele quer assim, pegar um rapaz, quer abençoar o rapaz, ou quer abençoar e dar a ele uma esposa crente ou um marido crente. Ele vai dizer para esse rapaz, essa moça assim: vocês, eu estou abençoando você conseguiu casar só porque eu ajudei, viu? Ele deu a pessoa. Agora tem uma coisa, eu tenho que cobrar alguma coisa. Vocês vão criar os filhos de vocês para mim. Está lá no Salmo 127. Que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, de modo que nós, pastores, servos de Deus, profetas de Deus, devemos defender o casamento à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus. E nós queremos entender o seguinte: que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma ofensa ao Deus eterno, ao Deus criador de todas as coisas. É uma ofensa. E essas pessoas que fazem assim, casamento do mesmo sexo, elas são passíveis de uma condenação muito infame, conforme descreve Romanos capítulo 1. Deus não vai poupar. Deus vai julgar e não vai poupar aquelas pessoas que vai na contramão da vontade de Deus e não faz a vontade dele, e que começa a defender casamento com pessoas do mesmo sexo, e casa com pessoas do mesmo sexo, vão sofrer condenação terríveis. Mas Deus fez o casamento do homem à sua imagem, porque ele agora tem capacidade. O homem tem condições de resolver os seus problemas. Se ele não resolver, é porque ele não quer resolver. Mas Deus deu ao homem a capacidade, sobretudo crente, a capacidade de poder resolver os problemas do seu casamento. Mas Deus fez também o homem à sua imagem, homem e mulher, e disse que o casamento tem que ser entre homem e mulher. Porque se um casamento de dois homens, se fosse normal isso, dois homens ou duas mulheres juntas, dentro de 100 anos a raça humana desapareceria, porque não teria mais ninguém. Então é contra a própria ciência. Mas o Satanás é tão astuto que às vezes pessoas que se julgam tão sábios, com tanto conhecimento jurídico, apoia isso, porque não conhecem a vontade de Deus. Com vocês é diferente. Vocês estão numa igreja, vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Tanto jovens como rapazes, homens como mulheres, que os pais precisam orientar os filhos nesse sentido. E não só orientar, mas dar testemunho, trazer eles para a igreja, para que eles possam continuar com a bênção de Deus, de criar filhos para Deus, para servir a Deus. Também, Deus deu ao homem o privilégio e o poder de criar. Homem e mulher. Foi Deus que instituiu o casamento. Não foi ninguém mais. Foi Deus que instituiu o casamento. Ele diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ele não disse dois homens, nem disse duas mulheres. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e se tornam os dois uma só carne. Mas como o nosso mundo está virando de ponta cabeça, como Satanás está agindo, como o inimigo está vivo e ativo no planeta Terra, tentando minar e destruir as nossas moças e os nossos rapazes e os nossos casamentos, e enfraquecendo assim a igreja. Deus não só instituiu o casamento, mas Deus estabeleceu princípios para o casamento. Ele regulou, ele diz como deveria ser o casamento. O casamento segundo a vontade de Deus. Então, ponto número 1,
deve ser entre homem e mulher. O casamento, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, é para que o homem não se sentisse só. O Adão viu que todos os animais tinham pares, masculino e feminino. O leão é leão, o macaco é macaco, e assim por diante. Ele tinha, era masculino e feminino os animais. E ele disse, para ele não achava uma auxiliadora. Deus disse, não vou fazer. Deus pensa bem. Deus é o nosso melhor amigo, Ele quer o nosso bem, mas o homem, pela sua rebeldia, joga a sua vida na lama e joga no inferno depois, por desobediência à vontade de Deus. O casamento, segundo a vontade de Deus, é para que o homem sinta a comunhão com Eva com Adão. Os dois serão uma só carne. Ela seria a auxiliadora dele, cooperadora dele, que os dois pudessem administrar as obras da criação e criar os filhos. O casamento, segundo a vontade de Deus, é para cooperar, para que o homem e mulher pudessem cooperar com Deus na multiplicação da raça humana. Em terceiro lugar, Deus foi muito generoso nesse ponto aqui, porque Ele criou Adão, depois criou Eva, e Ele podia criar todo mundo, não podia? Criou ali, Ele podia criar todo mundo. Mas Ele quis valorizar Adão. Ele disse assim, Adão, é o seguinte, eu fiz você e fiz Eva, agora vocês dois vão continuar o meu projeto. Eu vou dar esse privilégio a vocês dois, criar o meu projeto. Vocês agora podem ter o sexo, e através do relacionamento conjugal de vocês podem criar toda a raça humana através de vocês. Então eles se tornaram cooperadores de Deus na propagação da raça humana. Como Deus instituiu o casamento, como Deus estabeleceu princípios para o casamento, para a raça humana, e como Deus também é guardião. Deus é guardião do casamento. Você que é casado aí, você, irmã e irmão, você que é casado, Deus é o seu advogado, Ele está aqui para proteger vocês. Ele é o guardião do casamento. Lá em Hebreus, ele diz o seguinte: digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como leito sem mácula. Nada de infidelidade conjugal, bem como leito sem mácula. Porque diz assim, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Alguém acredita que isso acontece? Que Deus cumpre a palavra dele? Deus diz assim, que Ele vai punir o homem que não for fiel à sua esposa. Ele vai punir a mulher que não for fiel ao seu marido. Venerado seja entre todos um casamento, ou digno de honra seja entre todos o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Malaquias 2,16. Vamos ver quem diz Malaquias 2,16. Quem achar entre eu e você, pastor, quem achar primeiro Malaquias 2,16 aqui, para a gente ler aqui. Eu acho que eu já achei, viu? Quer ler? Não, eu quero que você leia. Pode ler? Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que corta de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Porquanto cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. Está vendo? Deus, ele é o guardião do casamento. Ele está vendo tudo, como é cada casamento, Ele está vendo. Você pensa que Deus não está vendo, observando você, mulher, você pensa que Deus não está observando você, homem, mas Deus está observando tudo, e no dia do juízo, ou até aqui na terra mesmo, as pessoas sofrem as consequências de Deus, porque não estão seguindo os seus mandamentos. Mas Deus é tão generoso que Ele promete punir, mas Ele promete abençoar. Ele disse no versículo 28,
Gênesis 1:28, ele diz de uma maneira muito clara como a benção dele aqui. Ele diz assim, 1:28: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Deus os abençoou. Quando Deus criou os animais e todas as outras criações, ele disse que viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, ele diz assim: e viu Deus que era muito bom. Por que os homens se rebelam contra Deus para fazer aquilo que não era a vontade de Deus e fazer aquilo que era a vontade do diabo? Porque os homens têm escolhido muitas vezes, em vez de obedecer a Deus, obedecer Satanás, o inimigo, fazendo aquilo que contraria claramente a vontade de Deus. Deus os abençoou. Deus quer abençoar cada casal aqui. Deus quer abençoar cada família aqui. Mas ele começa a abençoar a família através dos casais. Se os casais não se comportarem e não derem bom testemunho para os filhos e não seguir a ordem do Senhor, como é que a família vai subsistir quando o casamento não está bem? Deus é um Pai generoso. Ele deu ao homem muitas coisas boas. Preparou para o casamento. Deus preparou presentes para o homem. Ele preparou um jardim lindo para o homem e para a mulher, com todo tipo de árvores frutíferas, os peixes, os animais, tudo ele preparou para o homem. Antes de criar o homem, ele preparou tudo isso. Deu para ele uma esposa linda e maravilhosa, para ser a companheira dele, auxiliadora dele, para ajudá-lo. Deus fez mais ainda. Todas as tardes e manhã, Deus ia no jardim visitar Adão e Eva, para saber como eles estavam. Esse é um Deus generoso. Mas pense que ele parou aí e disse: sabe uma coisa? Eu quero colaborar com vocês. Vamos fazer o seguinte: vocês vão trabalhar 6 dias e no 7º dia fica só descansando. E eu vou trabalhar com vocês. Eu vou alimentar vocês. Se vocês trabalhar 6 dias e descansar o 7º, pode ficar comigo, pode contar comigo, que o 7º dia é por minha conta. Eu é que vou trabalhar para ajudar vocês. Olha quantas coisas Deus fez pelo homem. Vou encerrar, para não puxar muito o cansaço dos irmãos aqui. Eu queria dizer o seguinte: aos casados que estão aqui hoje à noite, eu digo, Deus quer abençoar o seu casamento. Aos casados que estão aqui hoje à noite, eu digo, Deus quer abençoar o seu casamento. E aos jovens, os solteiros, as moças, os rapazes, Deus ama muito as moças, Deus ama muito os rapazes crentes. Ele quer abençoar vocês também. Ele diz que vocês podem confiar nele também. E ele está pronto a abençoar cada moça, cada rapaz que colocar o seu coração para obedecê-lo estritamente. Deus quer abençoar as moças e Deus quer abençoar os rapazes. Concluindo, queria dizer o seguinte: o casamento conforme o homem, primeira coisa, é uma instituição de Deus. O casamento, homem e mulher, é uma instituição de Deus. O casamento, segundo ponto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma abominação para Deus. Ele está pronto a vomitar da boca dele quando ele vê um homem se juntando com outro homem ou uma mulher se juntando. Ele diz que isso é um comportamento perverso, lá de acordo com Romanos 1. Em terceiro lugar, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e quer que a nossa vida reflita a vida dele, porque ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele quer que a vida dos casais, a vida das famílias reflita realmente Deus. A infidelidade conjugal tem punição severa diante de Deus, em quarto lugar. Não tem como. A
A palavra de Deus é dita que Deus não é de voltar atrás. Ele sempre fala o que deve fazer e sabendo as suas consequências. 5. Devemos humilhar e pedir a ajuda do bom Deus para sermos bons maridos, boas esposas e bons pais. Essa é uma oração constante para sermos bons maridos, boas esposas e bons pais para os nossos filhos. E a última coisa, a sexta coisa, para concluir. Devemos criar os nossos filhos, não para o mundo, mas para Deus. A decisão de Deus em dar a ele o casamento é para que ele criasse filhos para ele e não para o mundo. Eu fico triste quando eu vejo pais criando os filhos, mas não ensina o amor de Deus, não dá um bom exemplo, e os filhos estão caminhando para o mundo, porque os pais não têm dado assistência. Eu tenho trabalhado nessa área. Mesmo quando eu era 18 anos de idade, eu comecei um trabalho para ajudar moças e rapazes no casamento. Eu fui líder de um trabalho muito grande no Paraná, pela Igreja Presbiteriana. Eu liderava todo o norte do Paraná, as igrejas do norte do Paraná, fazendo acampamento e treinando moças e rapazes. E graças a Deus, muitos deles se converteram e são famílias que têm trazido muitas honras e glória para Deus. Quando eu cheguei para o Nordeste, era depois dos anos 60, aí tinha muito conflito entre pastores e jovens, por causa do grupo dos Beatles e daquela renovação jovem, moderna, que veio com os Beatles, e homem não podia usar a camisa vermelha, por exemplo, nem florida, porque era roupa de mulher, não é verdade? E aí os jovens começaram a camisa vermelha, roupa florida, e começaram a deixar o cabelo ficar grande, coisa assim. Tinha muita confusão com os pastores. Eu fiquei com tanta pena das moças, tanta pena do rapaz. Eu vou dizer assim, eu vou começar um acampamento aqui, Palavra da Vida. Milhares de moças e rapazes se converteram e estão dentro das igrejas evangélicas. Quando eu tive um problema no coração, eu fui para o hospital memorial, aí me botaram lá na UTI lá, aí chegou uma doutora e disse para mim, você tem cardiologista aqui? Eu disse, eu não tenho não. Ela disse, então eu posso ser sua? Eu disse, pode. Aí quando ela virou as costas, aí chegou um outro senhor e disse assim, eu vim aqui cuidar de você. Eu disse, chegou tarde. Que acabou de sair aqui uma doutora aqui dizendo que vai cuidar de mim. Eu disse, não, mas quem vai cuidar de você sou eu. Eu já decidi isso. Ele disse assim, eu tenho uma dívida com o senhor. Eu disse, que é a dívida? Que eu nem lhe conheço, como é que tem? Ele disse assim, o senhor fundou o Palavra da Vida. Eu encontrei a minha namorada lá no Palavra da Vida, casei com ela, minha esposa, tem uma família maravilhosa, e eu queria aproveitar essa oportunidade para cuidar de você. Então, em outros lugares, vários lugares eu tenho chegado e dito isso. Graças a Deus que Deus operou milagrosamente. E houve o maior movimento de jovem naquela época, foi quando começou a Palavra da Vida. A gente tinha muitos jovens, em todo o Nordeste vinha ônibus e ônibus para participar desse acampamento, e foi uma bênção. E as moças de hoje que estão aqui, e os rapazes, eu digo a vocês, não deixe barato. Não tente fazer as coisas de acordo com a sua vontade. Veja o que a palavra de Deus está dizendo e coloque o seu coração, a sua vida, para fazer a vontade de Deus. Deus abençoe vocês.